Então, pessoal, estamos aí de volta com mais uma videoaula aqui do nosso curso de Cinema 4D. Nossas festividades já terminaram, então agora é começar o ano aí, janeiro, fevereiro aí, com força total, para aprender o máximo possível, porque 2017 é ano novo, vida nova, então vamos aí começar do zero. Então, na última aula do nosso curso de Cinema 4D, conhecemos o que, como criar o material, como aplicar o material. Agora, nesta aula, estaremos conhecendo 3 tipos de materiais: bump, displays e subpolar displays, que a gente vai desenrolar ao longo da aula. Então, primeiro aqui eu já criei 3 esferas. Você aí só pode criar 3 esferas e não precisa renomeá-las como eu renomeei aqui. Eu vou tirar a visualização clicando nesse sinalzinho de verde, deixando só a bump. E aqui eu já tenho um material. Vou estar clicando aqui para a gente aparecer esse manualzinho aqui, essa janelinha de opções. Vamos selecionar uma cor para ele, ó. Vamos pegar aqui um verde. Ok. Até agora nada, né? Porque a gente não adicionou. Vamos adicionar a cor aqui, ó. Ó, ficou verdinho aqui. Vamos só colocar o que, ó? Um pouquinho mais claro. Isso, tá bom. E agora vamos aqui em Bump e selecionar o Bump. O que é um Bump? Ele é nada mais nada menos que um simulador de fissuras ou simulador de efeitos. Por exemplo, quando vemos algumas imagens, principalmente de make-ups, que a gente vejamos aqui aquelas opções de fissuras na madeira ou numa esfera, como a gente vai ver aqui agora mesmo. Então, aqui, ó, vou vir aqui, vou aqui em textura e vou colocar aqui vamos colocar aqui noise. Olha só, aqui, ó, vamos aqui em Open Windows. Aqui a gente já vê o quê? Que o noise já deu uma atribuição, um efeito para nossa esfera. Porque aqui a gente não vê, mas aqui a gente já está vendo como é que funciona. E aí, ó, a gente dá um duplo clique lá na textura, ó. Vem aqui, dá um duplo clique aqui. E aqui a gente pode trabalhar. Lembrando que o bump, ele é trabalhado em dois tipos de cores: preto ou branco. Diferente desse normal aqui. Esse normal, ele é um trabalho mais detalhado, que ele utiliza diversas cores como foco de... Como podemos dizer? Como diversos pontos de elementos para ser atribuído àquele objeto nosso. E olha só, aqui nós podemos determinar vários elementos, por exemplo, piso, ó. Olha só, ele muda a nossa textura, o nosso elemento, o nosso efeito, ó. Elétrico. Vamos colocar aqui um interessante aqui, vamos colocar aqui Luca. Ó, Luca é interessante. Aí, ó. Feito isso, ó, você pode fechar, fechou. A gente não vê nada, ok? Assim que eu renderizo, olha só, essa minha textura, essa minha atribuição que eu acabei de criar, ela é adicionada à minha esfera. Olha só que interessante. Então, na verdade, o que? Essa ondulação que vocês estão vendo, elas são criadas pela textura e não manualmente. Ah, Daniel, mas tem como fazer isso manualmente? Sim, tem como. Porém, é um trabalho bem mais minucioso e bem mais lento do que você trabalhar com o bump ou o normal ali, para você trabalhar com essas texturas. Você vai simular uma fissura ou simular um efeito em um determinado material. Por exemplo, numa madeira, você vai simular aquelas fissuras da madeira. Que entrando ali a luz, os efeitos de câmera, você vai ter um efeito surreal daquele seu objeto. Olha, aqui a gente pode adicionar o quê? Adicionar outros elementos, por exemplo, displays. Colocar um desplaçador aqui dele, ó. Ó. Então, essa é a primeira parte, que é o bump. Agora vamos o quê? Para a segunda parte, que é o displace. E vocês entenderão um pouco mais sobre essas ferramentas. Agora o displace, vamos aí às obras. Aqui a gente tinha habilitado ele, correto?
A gente pode desmarcar ele. E olha só, a gente pode renderizar de novo para a gente ver como é que esse efeito é. Ok? Eu vou desabilitar a visualização do bump e vou habilitar a do displays. Vou pressionar a tecla Ctrl e pressionar aqui no nosso material, jogar aqui e nesse aqui a gente vai renomear e colocar displays, para a gente ter uma noção, ok? E olha só, a gente vai habilitar ele. Mas o que? Eu quero copiar as mesmas configurações, os mesmos efeitos do meu bump para o meu displace. O que eu vou fazer? Eu vou pressionar com o botão esquerdo e puxar, ó. Eu vou aqui em displays e vou jogar bem aqui em textura. Joguei. Olha só que interessante que ficou. Ó, se eu vier aqui em open, olha só, ele vai fazer a pré-renderização, ó. Renderizou, ele vai ficar mais ou menos desse jeito. Vamos ver se vai ficar mesmo? Vou dar renderizando. Opa, aí ó, gente tem que adicionar aqui primeiro, né? Correto, né? Então, vamos aqui já visualizar. Ó, não teve alteração. Por quê? Porque é o seguinte, essa displays, ele é o que? Uma complementação do bump. Então não vai ter sempre aquela opção pra gente ver a olho nu. Ó, render perfect. Se a gente tirar, desmarcar aqui, renderizar de novo, olha só a diferença que a gente tem, ó. Vejamos que, olha só como ficou. Ficou todo quadriculado. Ficou um jeito estranho de ver. E por exemplo, a gente pode aumentar aqui, ó. Aumenta os segmentos. E olha só. Vejamos que a gente já tem a fissura que eu falei anteriormente do bump. Então sempre vai depender o que? Da quantidade de segmentos para ter essa fissura. O que? O display ele vai ser o que? Um somador de efeitos do bump. Mas eu posso usar só o display sozinho? Sim, sem problema algum. Você vai ter a mesma dispersão de informação no seu objeto. Vamos colocar aqui um pouquinho. Ó. Render perfect. Olha só. Então ele fica perfeitamente. Um objeto perfeito. Então agora vamos para a terceira parte, que é o Subpoly Displays. Então vamos aqui, vamos fazer o mesmo processo, segura Ctrl, puxa. Vamos colocar aqui o nome desse como Subpoly. Opa. Só como Subpoly. E vamos o que? Desabilitar a visualização do display e habilitar a do Subpoly. Adicionar o Subpoly nesse aqui. Já vamos o que? Aumentar o segmento. Vamos colocar o que? 120. Vamos desmarcar esse Render Perfect. E aí vamos dar um duplo clique aqui nessa texturinha. E aqui vamos habilitar um elemento só. Que é esse aqui, ó. Subpoly Displacing. Apliquei. Olha só a mudança que ele tem no nosso render final. Então, a renderização fica, em outras palavras, fica horrenda. Fica muito feio mesmo. Mas o que? Você sabendo configurar, você sabendo determinar as texturas certas, esse material pode ficar perfeito. Você pode fazer grama de um parque com um displacing e com bump, sem problema algum. Ok, lembrando que você pode o que? Aumentar ou diminuir aqui, ó, a quantidade de subdivisão por levels. E lembrando que cada vez que você for atribuir esses elementos aqui, mais pesado o seu programa pode ficar. Então, se você não tiver uma máquina tão a desejar, por exemplo, aquelas máquinas fodonas, então não há 100% de certeza você vai conseguir renderizar isso aqui com uma perfeita velocidade e para, como podemos dizer, para acelerar o seu fluxo de trabalho aí no seu dia a dia.
Então, essa aula foi isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula. Abraços e fui!